Um bom dia, gente! Um grande bom dia! Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 24 de julho de 2022, domingueira, 8h30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Josué, capítulo 5. Muito bem, Josué, capítulo 5. Lembrando aí que estamos aí no comecinho de Josué, povo de Israel entrando na Terra Prometida depois de tanto tempo ali. E então, já vão pegando as Bíblias de vocês, eu já vou pegando a minha aqui também, já vão pegando aí seus lápis, borracha, caneta, canetinha, giz de cera, lápis de cor, enfim, tudo para anotar aí qualquer coisa que você queira. Que dentro de instantes começaremos então a leitura de Josué, capítulo 5. Antes de fato começarmos a leitura, vamos fazer uma oração. Vamos pedir a presença de Deus. E então começaremos. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos mantém. Agradecemos porque o Senhor nos salva, o Senhor nos liberta. Agradecemos por tantas bênçãos, Pai. Agradecemos porque o próprio ar do nosso pulmão, Pai, vem de Ti. Agradecemos porque o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá a paz, o Senhor nos dá segurança. O Senhor nos dá essa oportunidade, Pai, de diariamente estarmos aqui juntos, estudando juntos a Tua palavra. Agradecemos pela noite de descanso, agradecemos pelo conforto do nosso lar, agradecemos por tantas e tantas bênçãos, Pai. E agora, Pai, vamos abrir a Tua palavra em Josué capítulo 5. Que o Senhor seja conosco durante essa leitura, que o Senhor invite o Santo Espírito para nos dar sabedoria, para nos dar inteligência, o discernimento, para a gente entender tudo que a gente vai ler aqui. Seja aqui com todos que estão acompanhando ao vivo e todos que estão acompanhando a gravação, Pai. Tudo isso te pedimos e agradecemos. Por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Tudo bem, gente. Josué, então, capítulo 5. Relembrando, então, de Josué, capítulo 4. Ontem nós estudamos a travessia do povo, né? Quando eles atravessam o Rio Jordão e aí Deus pede para Josué fazer um memorial. Então ele faz um memorial com 12 pedras no meio do Rio Jordão e um memorial no acampamento do povo com 12 pedras, lembrando que era para o povo olhar, para o povo, enfim, lembrar, para os filhos se lembrarem. Quando eles olhassem para aquelas pedras, eles iam perguntar: o que são essas pedras? Eles iam falar: porque Deus abriu o Jordão para a gente atravessar em terra seca e invadir aqui a terra que vocês hoje estão desfrutando, filhos. E fizeram então ali o memorial. Hoje nós continuaremos então ali a preparação para a primeira grande invasão do povo, que ele estava prestes ali a invadir Jericó. Então vamos começar a ler aqui capítulo 5, verso 1 então. Na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim: todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. O povo já estava os cananeus amorreus ali já estavam com a harmonia quebrada. Eles já estavam ouvindo todos os relatos, eles já tinham ouvido falar de tudo que já tinha acontecido nos últimos 40 anos com o povo. Estava ali há 40 anos só rondando ali nas portas. Tinham ouvido o que Deus tinha feito por eles no Egito. Tudo no deserto. Agora eles ouvem falar de que eles atravessaram o Jordão em terra seca. Tudo isso prometido por Deus lá atrás, que ele causaria um terror no povo ali na terra, que eles iriam já ficar desmotivados. E aqui já vê o resultado do que Deus já tinha prometido. Verso 2: naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Olha que interessante, verso 4. Ele fez isso
porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometeram seus antepassados, que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento, até se recuperarem. Olha aqui vem trazer uma resposta pra gente, que muitas pessoas aí, por às vezes não prestarem atenção ou ouvirem outras pessoas falando, às vezes confunde. Quando Deus, muitas vezes eu já ouvi falar, né, que precisou todo mundo do deserto, daquele povo que saiu do Egito, precisou todo mundo morrer nesses 40 anos para depois o povo entrar. Então, erroneamente, eu já ouvi falar assim, ó, ninguém que saiu do Egito viveu para entrar na Terra Prometida, por causa da desobediência que eles fizeram com Deus. Mas não. Aqui a gente vê, e aqui fica confirmado, que somente os soldados, os homens que estavam aptos para a guerra, todos esses morreram no deserto. Por quê? Porque eles se recusaram 40 anos antes de entrar na Terra Prometida. Lembra? Os únicos que... lembra que foram 12 espiões, um espião de cada tribo. Eles vão ver a Terra Prometida. Aí eles ficam se borrando de medo. Porque nós parecemos gafanhotos perto deles, nós somos muito pequenos, enfim. Os únicos dois que não tiveram medo, falaram, não, vamos atacar, que a terra é boa, que sei lá o que, foi quem? Josué e Caleb. Lembra dos outros 10? E os outros 10 representantes das 10 tribos convenceram os seus soldados a também não entrarem. Então eram esses soldados, esses homens, que morreram no deserto nesses 40 anos. E os filhos desses homens agora ainda não tinham sido circuncidados. Agora eles são circuncidados no deserto para eles se prepararem para a guerra, eles se consagrarem a Deus. Muito interessante. Verso 9. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Gilgal, gente, depois vira um posto avançado. Essa cidade, Gilgal, ela vira um baita de um lugar. É um posto avançado militarmente para o povo de Israel. Inclusive lá na frente, bem depois, é onde o Saul é confirmado como rei, primeiro rei de Israel, por Samuel. É em Gilgal, é nesse lugar aqui, em que eles aqui param, acampam, prestes a invadir Jericó. Verso 10. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comer o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. E olha que doido, né? 40 anos no deserto. Os 40 anos Deus proveu o maná. Até o minuto que eles pisaram na terra prometida. Eles atravessam o Jordão. Fala que aqui já na Páscoa eles celebram a primeira Páscoa na terra prometida. Celebrando já comendo pães sem fermento e trigo da terra em que eles estavam. Então, assim, eles já não precisavam mais do maná. E o maná para de cair. Deus sustentou eles até o segundo necessário que eles precisavam ser sustentados por Deus. Deus ali proveu sustento, comida para o povo até onde eles precisavam realmente. Depois, eles já estavam na terra que jorrava leite e mel, onde tinha muita fartura e que já não era mais necessário o maná. Verso 13. Estando Josué já perto de Jericó, já tinha passado tudo, circuncisão, Páscoa, agora, gente, agora é a batalha.
Estando Josué perto já de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? De que lado você está? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. E aqui a gente termina o capítulo com o encontro de Josué, e nós veremos depois quem é este comandante dos exércitos do Senhor. Mas uma coisa muito interessante, né? Diz que Josué estava já nas planícies ali, diz, né? Que ele estava, deixa eu ler aqui, perto de Jericó. Josué estava perto de Jericó e olhou para cima. E tinha um homem em pé em cima, na frente dele. Se Josué, olha que interessante, né? Se a gente for pegar os detalhes, né? Josué olha para cima e tinha um homem em pé, ele não estava em pé. Josué provavelmente estava o quê? Orando. Provavelmente. Nós não sabemos, não é dito. Mas provavelmente Josué estava ali, orando, na véspera da batalha, vendo como seria, pedindo forças para Deus. Aí aparece um soldado com uma espada. Josué não sabe quem é, pergunta de que lado que ele estava. Ele fala que vim aqui na qualidade do comandante dos exércitos do Senhor. E ele pede para tirar as sandálias que o lugar que ele estava é santo. E assim termina o capítulo de hoje, com essa aparição. Nós veremos quem aparece para Josué amanhã. E amanhã continuaremos então essa baita dessa história, da primeira ali, ó, entrando na Terra Prometida. É muito interessante que agora, finalmente, o que tinha sido prometido para Abraão 400 anos antes, que ainda não tinha atingido a medida da iniquidade dos amorreus, que precisava ser alcançado, finalmente agora alcança. Deus tinha aparecido para Moisés, lá na sarça ardente, para convencer Moisés ali de libertar o povo do Egito. Agora, Deus aparece para Josué, dando uma injeção também de ânimo, de força, de coragem para Josué, para o que estava prestes a acontecer. O primeiro, o start de uma sequência aí de vários anos de guerras, de batalhas, de coisas que não seriam fáceis. A terra não seria entregue de uma vez. Lembra que o próprio Deus tinha falado para Moisés que eles iriam conquistando a terra aos poucos. Então ali era o começo. E Josué precisava daquela injeção de ânimo, daquela injeção de confiança vindo do próprio Deus. Do jeito que Deus tinha dado para Moisés, agora ele dá para Josué. Mas nós veremos a sequência amanhã, enfim, a batalha de Jericó. E aí nós iremos ler amanhã então, mas não perca. Por hoje nós acabamos, vamos fazer uma oração e então encerraremos já a leitura de hoje. Oremos. Pai amado e querido, agradecemos muito, Pai, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Senhor que promete e o Senhor cumpre. Tudo que o Senhor tinha prometido para Abraão mais de 400 anos antes, que o Senhor daria a terra que Abraão estava naquele momento para os descendentes dele, Pai. Hoje nós lemos que começou finalmente. O Senhor abre o Jordão. O Senhor aparece agora para Josué como um comandante dos exércitos. Pai, quando a gente lê isso, nós temos que ter a certeza de que o Senhor, Pai, é um Senhor que cumpre o que promete. Tantas promessas que nós lemos na Bíblia, Pai, que às vezes a gente fica com dúvida. Mas, Pai, por ler isso e acompanhar toda essa história, todo o trajeto do povo de Israel, isso tem que nos dar, Pai, a convicção de que o Senhor também é por nós. De que o Senhor, do jeito que o Senhor apareceu para Josué, o Senhor também está na nossa vida, Pai. Eu não sei quem está, quantas pessoas aqui que estão acompanhando o Bora Ler a Bíblia tem um Jericó, entre aspas, à frente, Pai. Uma batalha aí que ela sabe que ela não pode vencer sozinha, Pai. Por favor, se existe alguém aqui vacilando na fé, se existe alguém aqui que precisa dessa injeção, Pai, de ânimo, de confiança, Pai, que o Senhor mostre para essa pessoa que o Senhor está com ela, que ela não precisa temer, Pai.
que ela só precisa entregar os caminhos dela para ti, que o Senhor vai à frente, e que se for da sua vontade, o Senhor vai conceder a vitória. E que se não for da sua vontade, o Senhor vai conceder a sua vontade para a vida dela, Pai. Não tem erro. Mas se existe alguém aqui vacilando, com medo, receoso, receosa, Pai, por favor, dê essa injeção de ânimo para essa pessoa. Encha o coração dessa pessoa do seu espírito, do seu amor, da sua confiança, Pai. Seja com todos nós durante esse dia, Pai. Abençoe todas as nossas atividades no começo dessa semana. Seja conosco durante essa semana. Uma semana desconhecida pra gente, conhecida pra ti. O Senhor sabe dos desafios que estão à nossa frente, Pai. Já vai concedendo para nós os livramentos que a gente precisa. Já vai concedendo, Pai, as vitórias. E nos ajude a lidar com as derrotas, Pai. Abençoe a todos que estão acompanhando aqui o Bora Ler a Bíblia. Abençoe todas as famílias que estão aqui representadas. Perdoe os nossos pecados e faltas. Nos dê um ótimo dia, Pai, um ótimo domingo, com suas bênçãos e com a sua proteção. E tudo isso te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrando que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 às 9 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã. Todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós lemos Josué capítulo 5, amanhã será Josué capítulo 6 e assim por diante. Caso você tenha perdido algum ao vivo, nós temos o nosso canal no YouTube e nós temos o nosso canal no nosso podcast no Spotify. Eu fiquei essa semana inteira passada sem subir nenhum episódio para o podcast do Spotify. Hoje eu prometo que eu coloco todos os atrasados dessa semana no nosso canal no Spotify. E caso também você tenha perdido, temos também nosso YouTube. Beleza, gente? Um grande beijo, um abraço para vocês, um ótimo domingo aí. E até amanhã, 8h30 da noite, com Bora Ler a Bíblia, Josué capítulo 6. Um grande beijo, abraço, valeus e falou!